Marília começa. Eu digo é. Pra que essa casa com móveis, um quarto, cama e um jardim com flor? Lá fora está tudo tão frio, por dentro vazio, sem ter seu amor. Se o golpe da sua partida partiu minha vida e ficou meu afeto, na porta sem felicidade, eu ouço a saudade chamando direto. Eu morro de medo de viver sozinho, alma me guarda e nunca mais me assusta. Meu coração fala, quando volta e fala, se volta, não pode se vai. As Severinas surgem aqui no Bar de Graça, na calçada do Bar de Graça, quando aparece a provocação de comemorar a festa de Louro, o aniversário de Louro, o poeta Lourival Batista, que já era comemorado com Louro em vida, e depois ficou seguindo pela família, comemorando, e aí deu uma parada. Aí Juliana Carla, chamou Graça para fazer uma feijoada e comemorar a festa de Louro. Então virou um sarau, uma confraternização de artista, de amigo, e todo mundo vindo aqui para a calçada, que virou um palco para fazer daqui o espaço de comemorar essa festa. Eu hoje estava chorando lá no banco da cidade. Perguntou uma velhinha como quem tem piedade. Por que choras, criatura? Eu respondi de saudade. Eu vou dizer para a senhora, com toda sinceridade, essas lágrimas que derrama aqui em plena cidade é com pena de um amor que perdi na mocidade. Desculpa eu lhe perguntar, ele já é falecido? Deus me livre, não senhora. É forte, jovem, nutrido, mas o que eu sofri por ele já dava pra eu ter morrido. Conheci Belinha através de Marília, a gente vinha farrar, era uma coisa mais bem informal. De amizade mesmo, né? A gente se encontrou nesse entra e sai de palco, de gente que entra e gente que sai, que acompanha, a gente se encontrou nessa formação. E aí foi um improviso de tocar, não tinha ensaio, não tinha nada. Belinha, como eu sempre digo, ainda estava de fralda quando eu vi a primeira vez, literalmente. Eu estudava com Wagner, irmão de Belinha, e ia fazer trabalho na casa de Wagner, e Belinha estava engateando. Depois Belinha se mudou para a minha rua, e aí, naturalmente, essa aproximação aumentou, né? Aumentou estreitando. Monique, a primeira vez que eu vi, estava banguela, trocando os dentes, literalmente. Recitando num congresso de violeiros em Itapetim, que eu fui recitar, e Monique estava mais nova do que eu ainda era menina, e Monique mais menina ainda recitando. E Marília, desde pequena, por ser também de São José, por ser muito próxima à minha família, a família dela, por ser uma família ligada à cultura, à arte também, e vendo Marília desde sempre, amigo do pai, dos tios, das tias. Isso é uma aproximação natural de quem nasceu no mesmo lugar, de quem pertence ao mesmo povo. 10 anos atrás, foi exatamente quando elas estavam começando, eu era presidente da APTA e a gente teve essa oportunidade de conhecer o trabalho das meninas e de uma importância muito grande para o forró, de uma importância muito grande para a música, para a cultura e principalmente para a poesia, porque aí elas vêm com essa proposta de trazer poesia, traz nomes fortes, né, como o de Chico César, Chico Buarque, Oswaldo Montenegro, muita gente boa nossa daqui, inclusive Bia Marinho, que já é um nome, né, de mulher na nossa música, na nossa poesia. Elas trazem essa proposta muito forte, muito firme e de forma muito bonita, com uma mensagem diferente, né? A mensagem primeiro, por serem mulheres, né? 3 jovens, 3 meninas, mas aí com uma proposta totalmente independente. A produção é delas, desde então, desde o início. A produção, a escolha do repertório. Eu e Belinha, a gente tem uma particularidade no sentido da poesia, né? Eu comecei por volta de 9 anos a declamar, acho que tu um pouco depois, né, Bela? Sim. Eu comecei, tu começou criança. Foi criança, eu tinha 9 anos. E aí gravei um CD de declamações aos 11 anos. E essa parte da música acabou vindo por meio da poesia. Tinha um tio-avô meu que toca ainda, sanfona, toca fole de 8 baixos. E todas as vezes que ele ia para casa da minha avó materna, era uma festa. Então, eu morria de vontade de tocar, só que ele
eu agora entendo, né? Que todo mundo que tem um instrumento, principalmente uma sanfona, tem um ciúme maior do mundo. E ele tinha esse ciúme e eu não entendia, criança. E ele não me deixava chegar perto. Então eu ficava num reco-reco tocando lá com ele, era a única coisa que ele me permitia tocar. E depois foi que minha avó me deu uma sanfoninha de brinquedo e eu comecei a mexer e deu certo aqui. E a gente se encontrou posteriormente. E até por influência de outras pessoas, né? Dizendo que vocês não se juntam mesmo. Sim. Né? Principalmente quando foi aqui na calçada do Bar de Graça, era o pessoal, vocês são uma banda? Não, a gente é amiga. Gente, mas por que não junta? É uma banda. E aí isso deu um start para que a gente pensasse, maturasse essa ideia. A Marília sempre foi muito instrumental. Sempre tocou muito. Tu trocou o quê quando criança? Foi a bicicleta no violão, né? Saiu de casa de bicicleta e voltou com o violão. Trocou, fez um negócio na rua. Criança e os pais não desmancharam o negócio. O inverno não voltou e a secante ali chegou. Aí gerou essa história da gente dizer, então vamos fazer, vamos se juntar. E tudo foi um processo muito orgânico, muito de brincadeira, espontâneo. Não houve uma reunião para isso, vamos ser uma banda e vamos ter isso e vamos tocar. Foi uma coisa muito... O nome das Severinas também, né? Foi escolhido de uma grande brincadeira, que a gente numa mesa de bar brincando e na votação dos nomes, Antônio Marinho começou a propor nome. No dia 5 para 6 de janeiro de 2011, os moradores da rua, ali no Bar de Graça, se juntaram os poetas, declamaram, fizeram uma feijoada e fizeram um forró, o primeiro forró de Louro. E dessa brincadeira de juntar gente para fazer forró, juntaram-se as meninas e depois dessa junção para a primeira festa de Louro, a primeira, né, para essa volta da festa, depois dessa junção, o caminho a gente conhece e estamos aqui falando. Sim, uma homenagem à Severina Branca, que é uma poetisa ainda hoje viva, daqui do Pajeú, mora em Mundo Novo, aqui pertinho de São José. Então a gente acabou homenageando outros severinos e o pessoal fez uma pesquisa também, acho que a Belinha estava nesse meio aí, e viu que também a maioria das mulheres tinha uma severina na família, né? Tinha Era isso. uma coisa muito forte. Inclusive, quando eu comentei em casa, o papai de sua bisavó era severina, e eu nem sabia. Então é um nome extremamente sertanejo e que realmente existia muito nas gerações passadas, inclusive nas nossas. Muito, que era de promessa do povo dizer, o bote Severina. Tinha muito isso, assim. E os apelidos, né, derivados disso. E severinos também. Sim. Que a gente viu, tinha Severino Bill Doido, Bill de Crisanto, que é poeta, que a gente gravou poesia de Bill de Crisanto no primeiro CD. Pinto do Monteiro, Severino também. Então foi uma grande brincadeira, isso foi uma consecução. Na cidade de Itabira, aqui no sertão do Pajeú, foi a primeira vez que eu ouvi falar, que eu escutei escutei um som que elas fizeram. Não era ainda um CD, não era uma coisa oficial ainda, mas que eu vi uma gravação, que eu vi um material de referência de uma pessoa que estava justamente me apresentando para o grupo, dizendo, olha, você já ouviu falar nessas meninas que estão começando, elas estão criando uma história bonita, interessante aqui. A partir daquele instante, despertou um grande interesse de minha parte de chegar junto e de conhecer ainda mais o trabalho. E aí eu procurei me aproximar, fomos apresentados e de imediato eu propus uma parceria, que a gente pudesse começar uma história junto, começasse a trocar figurinhas e poder ocupar espaços que eu comecei a vislumbrar, espaços importantes que elas poderiam ocupar com o trabalho, né? A essência da coisa feminina, a forma como elas se apresentam no palco, a pegada forte ali, aquela alegria, aquela simpatia que elas apresentam, que elas mostram em suas apresentações, me chamou muita atenção. E me chamou ainda mais a atenção a forma como elas inseriram ali a música tradicional. O chachado, o xote, o baião, os arrasta-pés, a coisa da cantoria de viola, que é um universo que na cabeça
é um universo tradicionalmente muito masculino, mas que elas trouxeram para cima do palco, trouxeram para dentro do trabalho delas com muita competência e de maneira muito leve, de uma forma assim bem suave, né? A poesia, os versos, elas fluem de maneira bem natural no palco e, claro, guiados pelo talento, pela luz, pelo brilho que elas têm. A primeira apresentação da banda, enquanto banda, divulgando cartaz, aí só foi em... Em Tapetinho, não foi? Foi, Tapetinho. Foi que aquele evento lá? Foi, acho que foi na festa de São Pedro, que a gente começou em maio. Foi o negócio da rádio. Da rádio? Foi da rádio primeiro. Foi. Eu pensei que tinha sido lá Foi em mesmo. São Pedro, mas não, foi na rádio, verdade. Foi, então foi em maio, por aí. Foi, maio mesmo. Éramos as 3 mesmo de Só palco. as 3, Os instrumentos não muito bons, minha sanfona ampliava. Tu só para emprestada. É do mano, tá perdido. Eu nem lembrava disso. Era, e o triângulo a gente fez de ferro de construção, né? De ferro e a Ficava base desenhado na mão, né, velho? ficava tudo marcado. E o timbre também é horrível. Não, minha sanfona era um dentinho de leite, só tinha 2... Dentinho de coelho, que o povo disse. Só tinha 2 registros. Isso era uma zoada maior do mundo quando plugava. Menino, sanfona danada de ruim. E a baqueta do triângulo, acho que foi uma chave de fenda de correia. Que a gente andava com ela para todo canto. Não, foi no Pascoal, não tem. Foi, era o triângulo e foi pro palco, né? Virou isso e ficou durante muito tempo. Só que houve uma recepção muito boa do público, que até hoje eu não compreendo como aquilo era tão ruim e deu tão certo. O riacho não vi mais cheio. O inverno não voltou e a seca que ali chegou não quis mais se retirar. Passarinho foi embora, não sei mais aonde mora, se ainda sabe cantar. Um antigo cajueiro. Quando eu ouvi falar que tinha 3 jovens de São José do Egito na época, a gente achava que eram todas de São José do Egito, a gente não desligava elas de Itapetim e São José. E aí foi através de uma amiga que ela comentou sobre essas meninas e levou num programa de rádio lá de Tabira, que eu acredito que fui eu que fiz essa ponte também. E como elas tinham uma proposta muito interessante e muito diferente do que era habitual, do que a gente via, eu senti a vontade de ajudar. E aí foi quando a gente fez uma amizade e através dessa amizade a gente começou a fazer algumas falas, algumas conversas com algumas pessoas de Itabira e da região. E através de algum conhecimento que eu tinha com algumas pessoas, a gente começou a levar as meninas para alguns lugares, inclusive Tabira, aqui mesmo em São José do Egito, em Gazeira. Então a gente começou a fazer essa ponte. A proposta de ser 3 mulheres, de ser 3 sertanejas, de ter essa proposta ligada com a poesia e com a música, e todas elas tocarem, cantarem e fazer parte disso, tanto na música como na poesia, eu achei muito diferente, né? Foi quando eu senti a necessidade, e eu disse inclusive a elas que elas precisavam ter um CD, foi quando elas precisavam gravar um CD, e através de alguns conhecimentos que eu tinha, eu pude dar essa força, eu pude ajudar, e fico muito feliz hoje em saber que foi através dessa força, dessas amizades que a gente tinha, que a gente conseguiu, na época, levantar fundos para que elas conseguissem gravar o primeiro CD. E fiquei muito feliz com isso. Aqui no Pajeú não existe um ponto de partida para conhecimento, a gente se conhece, né? Mas a nossa ligação foi através da arte mesmo. Elas na musicalidade, a gente aqui em Serra Talhada na dança, no teatro, em várias linguagens. Então a arte fez com que a gente se encontrasse. As meninas sempre muito fortes na questão da poesia e como todo pajeuzeiro, a gente sempre teve essa ligação de estar junto dessas pessoas. E aí foi quando a gente conheceu as Severinas e a partir daí a gente formou assim um laço de uma amizade muito forte.
E eu acho que o grande atrativo delas, que liga tanto a gente, é justamente essa coisa poética do Sertão do Pajeú, essa coisa da poesia, né, que elas expõem tão bem nos seus shows e como a gente é muito ligado a esse lado, então faz com que a gente tenha uma ligação muito mais forte e estreite laços, né, como é hoje. Eu não diria que nós somos amigos, que nós somos amigas, que as Severinas e os Cabras de Lampião, ou a gente enquanto pessoas, não é amiga, é uma coisa que é muito mais forte do que isso, pelo trabalho que a gente vem desempenhando junto. O palco, eu sempre tenho um frio na barriga, eu acho que... E permanece. E permanece até hoje, assim, todo palco. Tem uns que são mais... eu acho que tocar no Pajeú deveria... É mais à vontade por estar em casa, por ver o povo, mas é um público mais exigente, talvez por conhecer e por acompanhar. Isso. É um frio maior, tem uma exigência talvez da gente também, não sei. Não existe cantoria, vaguejada onde havia muito forró pra dançar. Não tem peixe nem anzol, pescaria, futebol, trago nesse... Eu acredito que a minha entrada nas Severinas foi bacana porque, assim, questão de duas sanfonas, né? Tanto Henrica mais por conta do som, que uma faz base e outra faz harmonia, como posso deixar um pouco Monique um pouco livre, porque quando você toca e canta, você divide a mente para sanfona e para voz. E aí, como ela canta e toca, mas aí ela vai ficar só fazendo a base, então ela fica mais segura na voz, tipo, fica na sanfona também e tal, só que aí eu posso estar cobrindo os solos para ela e tal, para ela não se preocupar nos dois. Então ela preocupa só na base e eu chego ali fazendo um detalhe. Eu participei de tocar com vários artistas, só que a Severinas é com quem mais eu me identifico, sabe? Pela questão de ser uma coisa mais cultural, eu gosto da poesia, Então, eu já gostava antes e aí a partir do momento que eu comecei a tocar com as meninas, eu tomei um gosto maior ainda e aí não quero sair jamais, sabe? Porque assim é uma coisa muito bacana e é um orgulho para mim fazer parte das Severinas. Aí a pessoa pergunta, toca com quem? Com as Severinas, porque para mim é um orgulho fazer parte desse grupo. Traz também um pouco de conhecimento, por conta que elas trabalham muito com cultura, né? E coisa que a gente, em escola, às vezes a gente não sabia o que era. Mas através delas, através da música, elas sempre mostram um pouco de cultura. E através disso a pessoa vai ganhando conhecimento, vai conhecendo a sua própria cultura, a própria origem. É uma escola boa, né? Elas transmitem isso, elas fazem isso através da música, né? Através da poesia, elas contam a história da origem da pessoa, da cidade, da pessoa, dos costumes da região. Isso é muito bom, isso traz o conhecimento pra gente. 15 para 16. 16 a gente lança, né? Que aí o Tribus a gente preparou, escolheu o repertório, tinha um pouco de um conceito do que a gente já queria, o que a gente queria falar. E aí a gente pediu autorização, né? Já teve a gente queria gravar de novo Chico César. E dessa vez a gente falou com ele. Dessa vez a gente teve acesso, foi lindo, ele foi super gentil. Gravamos um amor músicas, como ele é mesmo. Gravamos duas músicas, liberou 2 músicas. Que foi Coco, Sem Gozar Não É Coco. Foi, e Sanfoninha. 2 coisas lindas. Aí ganhamos de presente Amora, de Bia Marinho. E Maria da Paz. Teve outra que Bia deu pra gente, que foi de Zeto. A de Zeto, Pela Metade, que era inédita também. O disco abre com a música de Nóbrega e de Wilson, que já é muito conhecida, muito dançada, que é Chegança, né? E aí remete a essa linhagem do tribo também, a gente falando de povos enquanto todo, em grupos, em comunidades. E tem uma chave, né? Uma chave gigante. Nada das Severinas é feito só. Nada. Todo o projeto teve uma ajuda imensa, assim, da primeira produção, primeiro CD, tem muito de Neide Nascimento, de André Miron, da APTA, muito dessa comunicação com Tabira. Sim, foi muito forte. Muito forte. O primeiro CD foi lançado lá, não foi? O primeiro CD foi todo feito lá, da produção. Importantíssima essa comunicação, esse casamento da gente com a Missa do Poeta.
E o segundo, a gente teve uma costura muito forte com serra talhada. Né? É uma questão. E o segundo foi para a serra talhada. Né? Aí teve um processo, uma porta aberta com a Fundação Caverna do Lampião Amizade. E tudo vira amizade. Eu não lembro das Severinas ter uma relação de trabalho, e só trabalho, com Nem quem entre entra... nós, né? Nem entre nós, com quem entra na carreira das Severinas. Aí houve outra chave que foi o show em Teresina com o Marcos P, que virou um amigo, parceiro, e pegou... Pronto, o Tribus teve essa coisa. Chegou um projeto, saiu outro, né? Porque o projeto gráfico do Tribus não era nada disso. Artístico, inclusive. E aí ele cresceu muito. A gente chegou com uma mudinha e voltou com um baobá do tamanho do mundo, assim. Voltou com um juazeiro grande, um buzeiro sombreado de lá. E aconteceu o Arte de Março, isso eu acho que era o mês de fevereiro. E eu estava no shopping, estava com uma poetisa lá de São José do Egito. E ela me chegou e me perguntou, Marcos, por que é que tu não traz as Severinas para o Arte de Março? E eu perguntei para ela quem era as Severinas. Isso é um grupo lá do Vale do Pajeú. E aí eu fui pesquisar quem eram as Severinas. E comecei a pesquisar sobre as meninas, mas a história era tão interessante porque eu comecei a ver uns vídeos e não acreditava, porque era uma coisa assim meio como se fosse uma coisa amador. De repente eu digo, não, mas eu vou acreditar e vou trazer as Severinas para cá. E eu acho que no dia que as meninas chegou, eu acho que já mudou tudo. Todos aqueles vídeos que eu tinha assistido, eu joguei no mato, porque eu vi tanta beleza, tanta poesia e um trabalho lindíssimo das meninas. Olha a poeira, olha a estrada, olha os garranchos que arranham pensamentos. Entre os cascalhos vai separando os espinhos. Não esqueça que os caminhos são difíceis pra danar. Em cada atalho diminui uma distância. Em toda ânsia no final tem alegria. Veja na flor que o espinho lhe vigia. A noite adormece o dia, a lua vem lhe ninar. Devagarinho dá pelo cheiro das flores e dos amores, nunca deixe pra depois. Nem tudo dá certo quando o quadro é 2 e 2. Nem todo amor merece. Aí veio a questão do show e tem uma coisa bem interessante assim, é que Belinha chegou para mim, Marcos, a gente tem um projeto de um novo CD. Eu digo, então eu quero ver o projeto, quando terminar o show, a gente vai ver o projeto. E terminou o show e a gente saiu pro camarim e foi ver o projeto. Quando eu vi o projeto, eu disse, não pode deixar que eu vou mostrar pro seu João e a gente conversa sobre o projeto. Quando eu mostrei o projeto pro seu João, e Belinha tentando se explicar, todas elas tentando explicar que era um projeto, que queria gravar um novo CD e tal. E seu João perguntava quanto é o projeto e Belinha dizia, não, seu João, é porque o projeto a gente tem que dividir por cotas, eu quero saber o valor do projeto. E ela deu o valor do projeto e seu João de imediato chegou e disse que pronto, o projeto está aprovado. Conversa com o Marcos P, que ele vai resolver todo o projeto. E aí foi onde começou toda uma amizade. Eu acho que deixou de ser só aquela questão de eu trazer a Severina para cá e passou a ser mais uma família, tanto comigo, Belinha, Monique, Marília. E é uma coisa muito interessante. Tem uma coisa muito interessante nessa história, porque quando foi no show, eu perguntei para elas se elas tinham trazido algum CD para vender, porque as pessoas estavam querendo comprar. E Belinha me disse que só tinha um CD. E esse CD ela me deu e eu mostrei para o seu João e o seu João disse, vamos fazer umas 2.000 cópias para mandar para elas. E terminou a gente fazendo 2.000 cópias, eu liguei para Belinha, Belinha, onde é que vocês estão? Aí disse, não, eu estou morando em Campina Grande. Eu digo, então me passa o teu endereço que eu quero te mandar uma encomenda. E essa encomenda era 2.000 cópias de CD. Quando eu chegou às caixas, Belinha ficou doida. Eu, para que tudo isso? Eu digo, não, o outro está chegando ainda. Né? Era do primeiro CD, a gente fez 2.000 cópias para elas do primeiro CD. E é mais ou menos isso. Eu acho que tornou uma família e agora mesmo todo o material dos 10 anos, assim, o envolvimento com a marca, com tudo, da Severina, eu venho acompanhando e fazendo o trabalho. Eu acho que eu já sou uma Severina também. Eu disparo em toda parte em busca de evolução da causa
causa eu nunca me esquivo, que para o bem coletivo machistas não passarão. Eu não vivi essa coisa do nascimento das Severinas, essa coisa do nome. Quando eu soube, já foi escutando as conversas, né? Das Severinas. E vim conhecer as Severinas cantando, as meninas cantando juntas, também no canto, num solo muito sagrado para mim, que foi lá na casa de Zezinho Moura e de Dona Maria Moura. A primeira vez que escutei as meninas cantando. E aí já escutei as meninas cantando uma música minha. E aí envolveu muito mais ainda o emocional, tanto o sentimento que eu tenho por elas, né, como a emoção de estar vendo um trabalho meu ser cantado por aquelas criaturas tão amadas e que estavam iniciando uma história igual à minha, né? E principalmente porque em conversa, antes de vê-las no palco, em conversa elas me diziam que eu era uma das referências dela, né? A minha música, a minha poesia, o meu trabalho, a minha figura era uma das referências. Isso sim, me deixou e me deixa sempre muito feliz, porque elas citam isso, sempre costumam citar. E eu digo que hoje tenho as Severinas como referência também no meu trabalho, porque o mais importante na arte é esse vai e vem, é essa troca, é esse ensinamento, né? A arte não quer dizer que quem começou antes sabe mais ou fez mais, de jeito nenhum. Por isso é muito importante essa troca. Eu me espelho muito hoje nessa meninada, nesse pessoal mais novo, que está trazendo o mel, está trazendo o doce da coisa do agora. No início da minha trajetória muito nova, era muito difícil para mim olhar em volta, perceber os desafios de lidar com o ambiente que era ocupado majoritariamente por homens. E aí perceber, olhar para os lados e ver que eu não estava só, isso me alimentava também. E eu percebo que era uma movimentação de retroalimentação, de muitas pessoas que estavam ali com vontade de arte, pulsante, com muita vontade de fazer acontecer, pessoas jovens com toda essa energia e que juntas se somavam forças, ideologias, somavam essas perspectivas de futuro e faziam acontecer desde sempre. Então, para mim, as Severinas é uma referência desde o início. Então, temos aí 10 anos de trajetória e ver que estamos, que somos, olhar para trás e perceber que começamos ali muito próximas, muito juntas e que também são uma referência para mim, é algo extremamente poderoso, assim. E agora, já são 10 anos de arte, talento e emoção. Às vezes, dizendo não, resistindo em prol da paz. E eu, como devoto e fã, com sufoco ou sem sufoco, severinei, mas foi pouco, quero é severinar mais. E em 31, com certeza, eu, com mais de 80 apenas, e elas com 2 dezenas, sem cortar nosso namoro, hão de me chamar talvez para eu celebrar outra vez essas meninas de ouro, as Severinas. Vivam vocês, Severinas queridas, e muito obrigado sempre por tudo. Sou muito feliz por tê-las conhecido desde sempre. Tem uma coisa também, né, do forró como um todo, que é um trabalho já difícil, porque é um legado muito forte, são pessoas muito boas, são histórias muito maravilhosas. Você tem Dominguinhos, que é um gênio inquestionável, né? Sivuca, Marinês, uma legião de gente, e aí é difícil você apresentar o novo, então é danado para a gente chegar e querer estar lá executando sanfoninha, que eu sei sobre o amor, narará. E aí, pô, toca Gonzaga, toca aquela, toca agora mesmo, na última. Toca Asa Branca. E a gente, pera ainda, né? Deixa a gente
Mostrar também o que é que a gente tem para dizer. Espere um pouquinho. E Dominguinhos, o próprio Dominguinhos foi muito inovador. Né? Muito. Ele veio trazer uma inovação muito forte para o forró. Conseguiu botar aquilo, dando pernada, mudou muita coisa de letra, de melodia, e estilo, né? E espaço de também misturar isso com o novo. Então, Dominguinhos já foi novo no seu momento e continua sendo novo na maneira de irreverência. Porque não pode ser uma coisa hermética. A música não pode, a arte não pode ser assim. Não existe dono do forró. A gente dá o contexto de rei, de rainha, de tudo por um respeito, por um legado inquestionável e irreparável, mas que não pode ser unicamente só isso. A gente não pode seguir, sabe? Não é uma seita. A gente tem que seguir. A música tem que se moldar, tem que, se ela faz bem, se ela não atinge outra pessoa negativamente, se não desrespeita, se não prejudica outra pessoa, por que não? E por que não ter isso no forró? E por que isso não é arte? E por que não é música? Então é importante trazer isso. Quando a gente bota Onde Deus Possa Me Ouvir no shot, Vanderlei é um poeta. É uma coisa absurda. A gente traz Herbert Viana, né? Espera ainda, tem uma coisa muito... E compositores e compositoras de nova geração cantando coisas absurdas. Tem que ter isso também. Então, às vezes, o povo se fecha muito, tem muito viúvo, né, da arte. Eu gostaria de ter vivido na época de fulano. Menina, eu acho tão bom estar agora. Eu gosto de ter conhecido, né, a obra. Mas eu acho tão bom ser contemporânea desse povo de agora. Ave Maria, conhecer esse povo todo, sabe? Ver Maria Naidá fazendo aquele estrondo no Sudeste. Sim. Mestrinho, mesmo sem conhecê-la, né? Mas mestrinho. Que porrada de desmantelo é esse? Que coisa. Muita inovação, muito incrível. Elton Morar compondo. Aquele povo todo que a gente se conhece virtualmente, mas se vê e se enxerga em regiões. Olha que bonito isso, né? Aí corta a coisa norte-nordeste e a gente vira um açude só, sangrando pro lado de lá, pela arte. É isso, sabe? Não tem que estar fechando muito. Não bota muito telhado não, que a gente fica meio sufocado. O céu é o telhado da arte. E tem estrelas para todo mundo. Todo mundo brilha. Exatamente. Então vamos lá. Vem aí com vocês para o tributo a Virgulino, a celebração do cangaço, as Severinas.